Bom dia. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia a todos, bem-vindos novamente a mais um F2F Web Talks. A gente está fazendo esse episódio com a Laís, do Facebook. Muito obrigado, Laís, por aceitar nosso convite. Tenho certeza que vai enriquecer muito nossa discussão sobre marketing no B2B, que é o nosso momento. A gente vem discutindo aqui nesses F2F Web Talks o B2B. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. A F2 tem sido uma agência parceira do Face há bastante tempo já, e nesses últimos meses de pandemia eu acho que foi uma parceria que mostrou ainda mais o potencial de vocês. Então, estou super feliz de ver os eventos que vocês estão fazendo, os resultados que vocês estão trazendo para os clientes, e não tenho dúvidas também que ainda tem muito mais para a gente fazer juntos. Legal, legal. Muito obrigado. É uma honra ter você aqui, batendo papo com a gente. Tenho certeza que o pessoal vai adorar. Vamos lá, vamos começar? A dinâmica de hoje vai ser a seguinte, pessoal. Eu vou falar rapidão, no máximo 10 minutinhos, e vou passar a bola para a Laís. A Laís vai também falar mais ou menos uns 10 minutinhos, e aí nós vamos ocupar mais de metade do nosso tempo com perguntas e respostas. No molde, vamos perguntar ao Facebook o que a gente quer saber para gerar mais resultado de negócio na nossa empresa. O nosso foco vem sendo o B2B. No episódio passado, a gente falou sobre como fazer um evento digital. Eu trouxe para cá o Rafael Leitão, ilustre profissional aí do mercado. Ele nos mostrou como foi o evento da Semana da Radiologia. E agora nós vamos dar sequência a esse bate-papo, que é um bate-papo voltado ao B2B, voltado a como potencializar o digital para players B2B. E por que exatamente o B2B, né? Por que a gente está direcionando o nosso bate-papo para o B2B? Porque era um setor, como eu mostrei esse gráfico no episódio passado, é um setor que, desde 2015, quando a McKinsey fez uma pesquisa, identificou que era um setor que é cético em relação ao digital. O B2B, junto com o setor público, caíram nessa curva de distribuição normal, de maturidade digital, no lado esquerdo. E é natural, né? A gente sabe que o B2B é late mover no assunto de digital. Mas, nesse momento de Covid, não teve escolha, né? E aí essa mesma pesquisa que a McKinsey fez lá em 2015, ela fez agora durante o Covid. E o que ela constatou? Ela constatou que o modelo comercial do B2B mudou, está mudando, está no meio de uma transformação. E a gente entende que vendas B2B no meio de uma transformação é uma oportunidade e uma ameaça, né? Como que está sendo essa transformação do vendas B2B? O que nós estamos vendo é uma queda significativa do field sales, do vendedor ir a campo e fazer reuniões face-to-face, né? E que nós estamos vendo um crescimento do online, tanto um e-commerce, quem não tem está correndo para ter, né? Ou discutir qual o modelo melhor de e-commerce, se e-commerce mesmo, se marketplace, né? E discutindo as questões de conflitos de canais. Um outro lado que é online também, que está crescendo muito, é o que a McKinsey chamou de online support, que é chatting,
suporte via vídeos, website, mobile app. E aí, para mim, entra o digital, iniciativas digitais como um todo, eventos digitais, sales demo de produto, treinamento de clientes. Então, nós estamos no meio de uma transformação. Por isso, o B2B está sendo escolhido nesses o F2F Web Talks, para a gente discutir mais profundamente o assunto e trazer para a mesa pessoas que são protagonistas no online para contribuir para que a gente perceba a efetividade desse novo modelo de vendas melhorando. Olha que interessante. A McKinsey rodou essa pesquisa dia 9 de abril e dia 28 de abril, um período super curto de intervalo. E o que constatou de diferente? Que a efetividade, a sensação no B2B de que está sendo mais efetivo esse novo modelo de vendas, isso está crescendo. Natural, né? É uma transição muito bruta que rolou. No começo, tem toda uma questão de adaptação, mas o interessante é ver que as empresas estão começando a encaixar algumas iniciativas, o time de vendas acostumando mais com o modelo online, começa-se a ter uma corrida, né, por iniciativas digitais, gerações de leads, qualificação de lead, todo um processo de vendas digital. E o nosso objetivo é ajudar que esse percentual de efetividade ele aumente. E para isso, hoje a gente trouxe o Facebook para uma discussão, porque o Facebook é protagonista no online, né? No episódio passado a gente trouxe a GE para falar como fazer eventos digitais, que é uma iniciativa possível, que deu ROI. O próximo episódio nós vamos chamar o Google e o seguinte, o LinkedIn. Todos esses players, todos esses F2F Web Talks focados em ajudar a trazer conhecimento e discussão para como aumentar a efetividade de marketing e comercial B2B. Indo ao ponto aqui sobre Face, o Facebook, ele é mais do que o Facebook, né? Ele é um conjunto de plataformas que tem uma audiência gigantesca. E aí, o que dá para fazer, né, com essas plataformas em termos de objetivos de negócios? Eu listei aqui alguns dos que a gente tem mais feito com os nossos clientes. Então, geração de leads e venda, praticamente dita. A venda, ela pode acontecer como uma consequência da nutrição do lead, como ela pode acontecer diretamente em e-commerce, que a gente tem, por exemplo, e-commerces na GE. Relacionamento digital com clientes. O relacionamento digital é uma coisa ampla, né? E eu vou falar um pouco aqui. Ele tem uma possibilidade de um relacionamento always on, como tem uma possibilidade de relacionamento mais one-on-one. E aí, eventualmente, o uso de plataformas como o Messenger e o WhatsApp. Lançamento de novo produto. Lançar um novo produto, agora, o online, ele precisa estar dentro, né, do plano, não tem como fugir. A gente tem visto lançamentos de produtos, tem feito lançamentos de produtos, e usando as possibilidades dentro do digital e orquestrando elas para dar resultado. Então, pensando em funil, fazendo live para lançamento do produto, sequenciando com materiais online para uma geração de leads e consequente vendas. E construção de marca. E aí eu pensei assim, eu falei, putz, eu quero ser super... quero dar dicas rápidas pro público, assim. Quem acordou cedo ali quer me ouvir e ouvia lá, como que eu posso ser sucinto e pôr na mesa de forma mais sucinta possível algum conhecimento. Então, eu tenho 3 dicas para fazer as plataformas do Facebook
ajudarem a atingir aqueles objetivos anteriores. Uma primeira dica, a audiência está lá, mas não é fácil achá-la no B2B. A segunda dica, visão por funil. Pensar em metas e usar os melhores formatos de cada uma das plataformas do Facebook para cada etapa do funil. Vou falar mais sobre isso também. E always on. Ter um equilíbrio de trabalho de geração de demanda, então iniciativas de geração de leads ou iniciativas de vendas, iniciativas de performance. Um equilíbrio com iniciativas de branding, né? Então, eu vou também falar um pouco sobre isso. São 3 dicas que eu gostaria que, ao final, ficasse assimilado. Para mim, já ficaria bastante contente. Número 1, né? A audiência está lá, mas não é fácil achá-la. A segmentação nativa do Facebook, ela não é, muitas vezes, a melhor alternativa para segmentar e achar a pessoa, o seu target B2B. Porque ela vai, por gostos, por interesses, por demographics, essas segmentações, elas não ajudam muito. Elas podem ser um complemento, mas elas não ajudam muito quando a gente quer falar, no caso do B2B, né? Às vezes, em alguns casos específicos, eu acho que a segmentação nativa pode funcionar. E eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, uma empresa que tem um objetivo, uma empresa de saúde, né, ou de equipamento, como é o caso da GE Healthcare, que quer falar com radiologistas ou com cardiologistas. O Facebook consegue, através da segmentação ali de profissões e People Who Match, que é uma das formas de segmentação, a gente consegue achar um público interessante para trabalhar. Então, a segmentação nativa, ela não é a melhor forma, mas às vezes ela funciona, dependendo do seu target. Mas, tem aqui uma forma no Facebook que funciona para todo mundo, eu diria, do B2B, que é você construir sua própria audiência. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo que entrar no seu site, nas suas landing pages, você você marca essa pessoa e você monta um cookie pool. Aquilo é uma lista de pessoas que você vai conseguir conversar, reobjetivar. A outra forma de montar sua própria audiência é o seu próprio CRM. Você, ao longo da vida, o B2B vem alimentando um CRM, vem evoluindo esse assunto, né? Isso não é de hoje. Faz também uma alimentação de CRM, tanto via área comercial, quanto via eventos que já rolavam. Tentar juntar essas listas, né, todas, e subir nas plataformas do Facebook. O Facebook vai tentar achar essas pessoas lá dentro, que é um matching process, é um algoritmo. Ele vai achar um percentual. Eu concordo que o percentual para o B2B não vai ser alto, porque a nossa lista muitas vezes vai ter e-mail profissional e não e-mail pessoal. Mas isso, ao longo do tempo, que você consiga fazer um matching de 10, 15%, somado ao seu cookie pool, que é a alavanca ali da esquerda, ao longo do tempo você vai montando uma audiência grande. E isso dá resultado. Isso dá muito resultado. A minha segunda dica, né, é olhar para as iniciativas digitais que a gente for fazer com um olhar de funil e pensar em adaptações que eu preciso fazer na minha mensagem, escolher bem os canais e os formatos para cada etapa do funil. Então, por exemplo, eu quero gerar a descoberta de determinado produto. Qual que é meu KPI? Quantas pessoas eu coloquei para dentro da landing page. Por quê? Porque as impressões é uma
é um toque muito leve no cliente. Eu não sei se ele leu minha mensagem. Agora, se o cara entrou na minha landing page e ficou determinado tempo, esse cara, ele capturou minha mensagem. E aí escolher os canais e os formatos adequados. Quais são os melhores formatos, no caso, né, da descoberta, para eu levar esse tráfego para uma landing page? Putz, um carrossel, um canvas, um post estático, né? Esse frame que eu pus nesse slide, ele é um Ctrl+C, Ctrl+V, sanitizado, eu dei uma limpada, né? De um planejamento que a gente fez para um cliente B2B. Ele é real. E pode ver que ele tem vários canais ao longo do funil, alguns até não do Face, né? Mas uma coisa que eu queria enfatizar é que você vê que Face e Insta, devido às formas de segmentação, tanto a nativa quanto a de construir sua segmentação por cookie pool ou por custom audience, né, por listas, e pela riqueza de formatos que tem, carrossel, post estático, vídeo, stories, dá para trabalhar esses dois canais ao longo de todas as etapas do funil, com adaptações. Esse approach é um approach que tem ajudado a gente a gerar resultados, um approach no funil para as iniciativas. E por último, para finalizar, be always on. A gente vê, muitas vezes, um B2B não acostumado a trabalhar um always on, acostumado a trabalhar por iniciativas. Então, determinada BU vai lançar um produto, ele tem um budget, a gente vai e faz um plano. Determinado sócio da empresa tal, lá da minha consultoria, quer fazer um webinar. Ele deu uma graninha, eu vou lá e faço iniciativa. Isso são iniciativas. As iniciativas, elas dão picos, né, de reach, de alcance para a nossa marca. Mas se eu faço esses picos e depois eu caio e fico só no orgânico, eu faço picos, depois eu caio e fico só no orgânico, ao longo do médio e longo prazo, você tende a estressar a sua audiência, porque você só toca nela para falar de vendas, e você perde um potencial de combinar o brand building com essas iniciativas digitais. Então, o Always On, ele é o estar online o tempo inteiro, no digital, significa fazer um trabalho de branding, um trabalho de construção de marca com o seu target, combinado com essas iniciativas digitais. Aí o resultado realmente são maiores. Vou passar a bola para lá. Ela vai trazer aqui os slides dela, depois nós vamos para perguntas e respostas. Beleza? Boa. Muito bom, Fred. Eu vou mais complementar alguns pontos aqui, contar um pouquinho mais de como a gente pode fazer isso. Um ponto sobre o que o Fred estava falando agora. Muitas vezes, até as campanhas de geração de lead estão trabalhando a marca também, né? Então, se eu faço geração de lead sempre, que no caso, se esse for o meu objetivo, mas eu estou também ali usando um criativo que conta um pouco do meu negócio, essa também é uma maneira de estar sempre presente e de usar a sua marca ali, expor a sua marca para ter proximidade com os seus clientes. Então, tem muitas maneiras de fazer essa construção de marca e a gente consegue pensar para cada cliente qual que é a melhor maneira de fazer isso. Espera aí, gente, minha apresentação está no último slide, estou só voltando aqui para projetar para vocês. Perguntas, se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando aí no chat, que no final a gente vai ter um tempinho para responder as perguntas. Então, qualquer ponto que surgir, qualquer curiosidade, aproveitem mesmo para tirar as dúvidas sobre o negócio de vocês. Pronto, agora foi. Então, quando a gente fala de B2B, a gente fala que a gente quer falar com um negócio. Mas o que é o negócio? O negócio é uma pessoa, né? Por trás de cada negócio, a gente tem várias pessoas e a gente tem os tomadores de decisão, que muitas vezes são as pessoas que a gente realmente quer falar.
que isso significa? As pessoas estão no Facebook, quando eu falo Facebook, são todas as plataformas do Facebook, que o Fred mostrou, então Instagram, WhatsApp, etc. Desculpa, a gente está passando um avião aqui. Então, as pessoas estão no Facebook, e o que a gente quer é falar com essas pessoas. Se as pessoas passam muito mais tempo nas plataformas do Facebook do que, por exemplo, no e-mail, o e-mail já foi um canal muito forte de comunicação B2B. Hoje em dia, talvez ele não seja mais efetivo, justamente porque não é onde as pessoas passam mais tempo, não é o canal que realmente importa para essas pessoas. Então, talvez o WhatsApp seja mais relevante para fazer esse papel que o e-mail fazia um tempo atrás. E por que tudo isso está mudando assim? Foi o Covid? Não foi só o Covid. É um processo que vinha acontecendo há um tempo e que os acontecimentos recentes impulsionaram, né? E esse processo começa com o celular. A partir do momento que as pessoas deixam de estar conectadas à internet em alguns momentos específicos, ou usar uma revista para conhecer as suas empresas e passam a fazer isso com o celular, eu tenho muito mais facilidade de descobrir novas marcas e eu consigo responder de uma maneira diferente. Então, as marcas vêm até mim e me ajudam a tomar uma decisão e fazer uma coisa que antes era mais complexa de uma maneira muito mais fácil. Então, o mobile tem grande influência e um pensamento que eu acho que é muito importante para todo mundo é quantas etapas do seu processo de vendas já são mobile? Quantas etapas não são mobile ainda? Como que a gente consegue trazer mais etapas para o digital e aí começar a melhorar esse processo? Então, o primeiro passo é começar a ter esses processos e depois a gente pode fazer muitas melhorias, usar as campanhas para impulsionar isso ainda mais. O que é muito legal do digital é que o digital traz muitas métricas, muitos dados que não só vão trazer resultados para vocês, mas também vão trazer insights até para a venda de loja, a venda no mundo físico também, né? Então, tem muitos insights e muitas coisas legais que isso pode trazer. A divisão entre o que é pessoal e profissional nunca foi tão difusa. Então, mesmo antes do Covid, agora ainda mais, a pessoa que está cuidando do filho, buscando o filho na escola, está vendo a mensagem do chefe, está respondendo, está tomando uma decisão. Então, não existe essa divisão. A gente precisa saber quem que é essa pessoa. O que o meu tomador de decisão valoriza? O que ele gosta? E isso é um ponto que ajuda demais na segmentação. Porque o Fred comentou da segmentação nativa. Dependendo do segmento, a segmentação nativa funciona super bem. Óbvio que tem outros formatos mais avançados e que são super importantes de explorar também. Mas você saber quem é o seu cliente é o primeiro passo. E não só quem ele é no âmbito profissional, né? Às vezes, para falar com um médico, eu vou colocar interesses pessoais que os médicos costumam ter. E isso me ajuda a falar com eles. E os millennials são os novos influenciadores de compra. Então, cada vez mais, os decisores das empresas já são millennials. E 85% dos millennials usam as redes sociais para pesquisar e comprar serviços para o seu negócio. Então, o decisor do B2B são as pessoas que estão no Facebook. O que a minha marca precisa saber é o que eu quero mostrar para ela, como que eu quero conectar com ela. Então, trazer conexões reais, estar presente na vida dessa pessoa, muitas vezes é o que vai fazer a diferença na hora da decisão de compra. Então, isso é super importante. E aqui alguns números de comportamento para deixar um pouco mais palpável o quanto isso já é real, né? Isso já acontece. Talvez a sua empresa não tenha todos os processos digitais, mas o seu cliente já está usando o celular para tomar essas decisões, para entender quais são as possibilidades de marcas que eles têm. Então, 80% dos compradores do B2B usam o celular para trabalhar. Então, se eu estou no meu celular trabalhando, é óbvio que eu quero falar com os meus fornecedores, com os meus parceiros pelo celular também. É o que eu estou habituada a fazer. Pensem na experiência de compra de vocês. Se você quer comprar alguma coisa e você puder comprar em alguns cliques pelo WhatsApp, melhor ainda, né? 60% afirmam que o mobile é decisivo no momento de uma compra. Então, até tem alguns dados também mais voltados para Messenger, WhatsApp, que os clientes se sentem mais tranquilos em comprar de uma marca que eles podem falar no WhatsApp ou no Messenger. Isso dá uma tranquilidade, do tipo, se eu tiver algum problema, se eu tiver alguma dúvida, eu já sei que eu tenho na palma da minha mão facilmente acesso a essa empresa. 42% do lucro das empresas mobile first vem do mobile.
Então, empresas que têm esses processos mais digitais já estão chegando em números muito altos de vendas mobile mesmo. Sobre os tomadores de decisão, então aqui algumas informações bem rápidas sobre os tomadores de decisão. Eles passam 75% mais tempo na plataforma do que a média, então são pessoas super conectadas. Eles testam, usam demos na plataforma 1,5 vezes mais do que a média. Então, fazer um demo do seu produto, mostrar como o seu produto funciona na sua comunicação também pode ser muito legal. E eles postam também muito sobre o seu trabalho. Então, não é que eles usam o Facebook também só para a parte pessoal, eles também estão no Facebook falando da sua empresa. Basicamente, eu acho que o Facebook, se tem uma coisa que eu gostaria que vocês lembrassem, é que o Facebook consegue trazer escala para o seu negócio. Isso é muito importante. A gente tem 136 milhões de brasileiros conectados à nossa plataforma. 95% das pessoas que têm acesso à internet no Brasil. Então, a gente tem uma combinação muito incrível de trazer escala para os processos e, ao mesmo tempo, encontrar aquele cliente específico que você precisa encontrar. Então, isso também é possível no Facebook. Aqui é um recorte assim, de todas as etapas, tudo que é possível fazer. Tinham videozinhos aqui, não vai dar para ver agora, mas usar demo, capital lead, até fazer a conversão no seu e-commerce, tudo isso é possível dentro do Facebook. A gente precisa priorizar e entender o que é importante para cada marca no momento e lembrar do que o Fred falou do Always On. Isso é muito importante. Por quê? Marcas que são lembradas são produtos comprados, a gente sabe disso. E, por exemplo, se o seu negócio tem uma sazonalidade forte em dezembro, se você fala com o cliente só em dezembro, talvez tenha uma outra marca que falou com esse cliente o ano inteiro para chegar nessa venda no fim do ano. Então, como que eu faço isso de uma maneira que seja positivo para todo mundo? Aqui eu não vou entrar no detalhe desse slide, mas depois vocês podem tirar print também. A frequência que a gente recomenda semanal é de 2. Então, falar com o seu cliente 2 vezes por semana garante que você vá ser lembrado com constância. Esse dado é de uma pesquisa que a gente fez, inclusive. E aí, por exemplo, se eu sou uma marca muito estabelecida, talvez eu possa ter uma frequência menor. Se eu sou uma marca com pouco share de mercado, eu preciso roubar share das outras marcas. Então, eu preciso ter uma frequência ainda maior. Então, eu convido muito vocês a fazerem esse estudo e, por exemplo, sazonalidade também entra, complexidade da minha mensagem, tudo isso é importante aqui. Além disso, uma coisa que a gente está vendo muito e que no B2B é super valiosa é a questão de ter eventos online e até amplificar esses eventos também. Então, desde você promover e divulgar que um evento vai rolar, transmitir esse evento e depois fazer um videozinho ali com recap para escalar esse vídeo, escalar esse evento, trazer esse conhecimento para ainda mais pessoas. Quando a gente fala de lead no Facebook, a gente escuta muito, mas a qualidade do meu lead, quão quente o meu lead vai vir. Esse é um ponto muito importante. Tudo que o seu lead sabe sobre você é o que você contou. Diferente de, por exemplo, quando eu quero uma marca, procuro ela, mando o meu lead e eu já estava atrás dela, no Facebook você tem esse potencial de criar a demanda, aumentar a demanda, mas eu também preciso entender o que eu estou falando para esse lead, para ele chegar com um pouco mais de contexto e como a minha equipe vai trabalhar esse lead. Tudo isso é muito importante. Então, o criativo é fundamental para a qualidade do seu lead ser boa e para o seu resultado ser positivo. Uma coisa que a gente precisa mudar no digital o digital é muito rápido, as pessoas passam por cada tela em menos de 2 segundos. Então, a gente precisa trazer a mensagem principal do seu criativo para os primeiros segundos de um vídeo, por exemplo, não no final, como a gente fazia em outros meios. Outros pontos importantes para o criativo ser bem-sucedido. Primeiro, eu já comentei sobre vídeo, né? Então, os vídeos são 5 vezes mais atraentes do que a imagem estática. Vocês conseguem passar mais contexto por vídeo, então isso é super importante. E o importante é ter vídeo sem som. Eu vejo muito no B2B, vídeos com pessoas falando, locução. Isso não funciona bem no digital. Para funcionar bem, tem que ter lettering, tem que ter uma legenda muito legal e chamativa, porque as pessoas não estão escutando, a maioria das vezes, né? 60% do conteúdo é visto sem som. 70%. Então, a gente precisa estar preparado para isso. E um outro ponto é formatos.
Se eu faço um horizontal, é como se eu estivesse comprando a página inteira da revista e estivesse ocupando só o rodapé. Então, eu preciso fazer criativos que ocupem mais a tela do celular, porque assim eu estou realmente chamando mais a atenção do meu cliente. Então, do meu lado, a gente vai responder algumas dúvidas ainda, mas acho que a mensagem principal é: o Face pode ajudar muito os seus negócios. Alguns pontos são cruciais, que é a segmentação, o criativo e como que eu vou trabalhar a constância ali das minhas etapas que eu quero, enfim, atender usando o Facebook. Boa lá, boa. Quanta informação. Muito obrigado. Eu tenho uma primeira pergunta que eu quero te fazer. Eu consultei alguns clientes de B2B, da F2F, e o que eles gostariam de perguntar. E a primeira pergunta tem a ver até com a pergunta da Luciana. É assim, e acho que a gente já falou um pouco sobre isso. Meu target é muito específico. Uhum. Como que eu consigo encontrar no Facebook, no Instagram? Boa. A gente tem todas as possibilidades que o Fred mencionou, então se eu tenho uma base de clientes minha, isso é muito valioso, isso me ajuda muito a ter um público mais qualificado. Se eu tenho, por exemplo, se eu capto informações do meu site usando cookies, isso também traz um público muito valioso, mas a verdade é que hoje em dia o Facebook tem muitos sinais, né? Então, por exemplo, se você roda um anúncio, o Facebook sabe quantos segundos cada pessoa ficou olhando para o seu anúncio, o Facebook sabe qual que é o ticket médio dessa pessoa em outros sites, então tem uma noção ali também de poder aquisitivo. Então, muitas vezes, se eu uso um público nativo do Facebook mais amplo, dentro desse público, o Facebook vai entendendo esses sinais, vai afunilar o resultado e vai pegar ali de todo aquele público que você escolheu, quem que é realmente valioso. Então, o Facebook consegue fazer esse trabalho de entender quais são os sinais que as pessoas estão fazendo, estão passando, e afunilando isso um pouco. Então, a minha recomendação para quem tem um público muito específico, ainda não sabe como trabalhar a segmentação, cria um público um pouco mais amplo, deixe o Facebook entregar a campanha e depois a gente pode fazer um retarget em cima das pessoas que reagiram melhor a esse primeiro anúncio. Essa estratégia também algumas pessoas chamam de blast, né? Exato. Você jogar um tráfego alto na sua página. Então, Luciana, você falou que quer falar com o cara de usinagem de uma indústria. Sugestão: uma página de conteúdo que você explique o que vocês conhecem aí sobre usinagem e mostre os produtos de vocês. Faz umas campanhas com volume de mídia jogando um tráfego maior para essa página e quem interagir mais com você vira uma lista. E aí essa lista é que você vai fazer uma reconversa. Essa pode ser uma alternativa. A outra alternativa é busque fazer uma lista da empresa. A empresa já quis se relacionar antes com esse cara da usinagem? Quem é o tete-a-tete do comercial? Tem um Salesforce, um CRM, onde você consiga buscar alguns dados para você alimentar o seu trabalho no digital, vai te enriquecer. Boa. Outra perguntinha lá, a turma, todo mundo quer saber, o Messenger e o WhatsApp. O que dá para fazer com isso? Como a gente usa essas duas ferramentas que estão tão presentes no nosso dia a dia? Uhum. Boa. Sim, acho que essas duas plataformas para o B2B são realmente o futuro. Eu imagino daqui a alguns anos todos os processos de venda sendo feitos no Messenger ou no WhatsApp. Então, é importante demais começar a testar essas coisas. 40% dos decisores usam Messenger para se comunicar, por exemplo, com pessoas do trabalho. O WhatsApp no Brasil é muito forte, né? Então, para quem não sabe, fora do Brasil, Messenger, na maioria dos países fora do Brasil, Messenger é a plataforma mais usada. E no Brasil e na Índia, por exemplo, o WhatsApp é muito usado. Ainda assim, Messenger é muito grande no Brasil também. E aí, a gente tem um formato de anúncio que chama Click to WhatsApp, que é um anúncio que convida as pessoas a iniciarem as conversas com vocês
no WhatsApp ou no Messenger. Esse formato é o formato ideal para vocês começarem a testar e começarem a entender se esse lead que eu consigo conversar um pouco mais com ele ali por mensagem, ele consegue passar mais rápido pelas etapas de venda, se eu consigo trazer ele além ali na jornada. Um outro ponto eu também posso fazer coisas mais avançadas, então eu recomendo muito que vocês comecem a pensar sobre criar um bot no Messenger, criar um bot no WhatsApp, criar uma inteligência por trás para trazer escala para os negócios de vocês. Para, por exemplo, o lead chegar já com o horário agendado para uma reunião ou para uma visita, enfim, para conhecer os produtos. Então, essa é uma outra recomendação. A gente tem parceiros de tecnologia que fazem isso e a F2 pode super ajudar vocês também nesse processo. Acho que você está no mudo aí. No mudo não vai dar, né? Eu estava batendo um papo com ela ontem e eu perguntei isso para ela, né? Porque, de fato, assim, tem poucos cases na rua, de verdade, né? De uso B2B de WhatsApp, a não ser o que eu vejo, às vezes, é a força comercial, né? Utilizando como ferramenta de trabalho. E ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou, olha, o drive que todo mundo está buscando é de prospecção via WhatsApp, e aí não é o caminho. O caminho é relacionamento através do WhatsApp, e aí tem a possibilidade de você ter uma régua de relacionamento, uma régua de relacionamento, eventualmente um chatbot, eventualmente todos os seus leads caem primeiro no WhatsApp para uma qualificação. Então, esses são usos mais apropriados, né? E que nós estamos louco para ver mais cases aí no B2B, porque faz muito sentido. Isso é muito importante, né? A gente estar lá para os clientes primeiro, para depois estar lá para pedir alguma coisa, né? Então, essa presença e relacionamento são muito valorizados pelos clientes. Só que a presença em WhatsApp não é tão trivial, né? Qual que é a presença que você tem? Você vai montar um grupo? Pode ser, é uma alternativa. Também é uma alternativa. Mas o WhatsApp for Business, você consegue montar um grupo e você não deixa que as pessoas postem e você posta, é um grupo mais informativo. Mas tem como uso do WhatsApp, que a gente vê, por exemplo, no Magazine Luiza, que é o relacionamento com o cliente. Automatizado ali as etapas de entrega do produto, um disparo de WhatsApp dando a informação do produto da pessoa. Esse uso também faz sentido. Boa. A última pergunta que eu tenho, depois a gente vai para os chats. É possível dar ROI com o Facebook? É possível gerar lead qualificado e dar retorno financeiro para a empresa? Sim, isso é super possível. Inclusive, a F2 tem vários cases super legais que contam um pouco sobre isso. Tem um específico que foi do último Talks, que foi muito, muito legal. Mas sim, a gente tem um foco em pessoas. Então, a gente sabe quem são as pessoas, como elas se comportam entre plataformas. Então, ela pode estar no celular ou no desktop, porque a gente sabe quem são essas pessoas. E aí, para melhorar a qualidade do lead, a gente tem vários processos que são importantes. Segmentação, criativo, o formulário. E tudo isso, acho que a F2 tem super essa expertise para ajudar vocês. Até teve uma pergunta aqui do Martim sobre o lead do Facebook versus o lead do LinkedIn. Eu não posso afirmar que o lead do Facebook é melhor ou pior, porque acho que depende muito caso a caso, mas o Facebook tem um poder de alcance maior, porque a gente tem pessoas mais conectadas na nossa plataforma e por mais tempo. Então, isso é muito valioso. Eu falo que é como se fosse um outdoor que está sempre na frente das pessoas. Como a gente vai usar isso, está na nossa mão, né? E aqui tem um case nosso também da Infusionsoft, que usou o Facebook realmente para encontrar leads mais qualificados. E eles tiveram redução no custo por lead, então o custo por lead do Face realmente é muito positivo, menor normalmente do que a média, mais leads e aumento no alcance. Então, tudo isso
foi usando o Facebook e faz a diferença no negócio, realmente, né? Então, é super importante. Fred, quer contar um pouquinho do case que vocês tiveram recente? Que eu acho que é bem legal para materializar um pouquinho essa pergunta. Boa. Vou compartilhar aqui minha tela. Vou mostrar para vocês um case que o Facebook deu ROI, tá? O Rafa Leitão já apresentou na semana passada esse case, eu vou passar ele meio rápido, mas foi a semana da radiologia. A gente fez uma semana, essa semana, inclusive, agora, nesse exato momento, tá rolando a semana da cardiologia. Quem quiser ver esse evento rolando na prática, é geliveroom.com.br. O .com é o evento Latam, .com.br é o evento Brasil. A gente está com os dois ao mesmo tempo. O da radiologia já aconteceu, foi há 4 semanas atrás. E ele deu ROI, ele deu um resultado muito bacana, porque ele combinou a mídia de performance com um envelope, com conteúdo relevante para o target. E ele deu um ROI de 16x, tá? O que eu quero mostrar para vocês, esse evento deu um pico de acessos no site e elevou o engajamento da GE Healthcare em 563% no Facebook, nas plataformas do Facebook. Um pouco aqui do look and feel do evento, as peças que rolaram. Então, a gente fez bastante formatos, stories, carrossel, e colocou todos ao mesmo tempo online, orçamento no nível campanha, deixa o algoritmo do Face trabalhar, né? E o que eu queria mostrar é que quando a gente vai fazer uma iniciativa digital, não acho que a gente tem que, ou um canal ou o outro. Eles têm características diferentes e a gente precisa saber utilizar eles. Então, respondendo à pergunta, LinkedIn ou Facebook? Ambos. Tá? O LinkedIn tem uma segmentação para o B2B matadora, né? Muito fácil de você achar seu target, em alguns casos, né? O Facebook tem mais volume de pessoas e você consegue ter mais alcance, você consegue gerar mais lead num CPL mais baixo. Então, os canais, eles têm o poder de se complementar. O que aconteceu na semana da radiologia, de fato, é que o social foi protagonista. O Instagram e o Facebook trouxeram 42% do tráfego para o projeto. Então, serviu como uma mídia, um veículo de início de funil. Depois a gente utilizou outros veículos que converteram até um pouco mais percentualmente. Mas quando você alimenta a sua boca do funil, você traz dados, você traz cookie pool, você gera o início do funil. Então, ele foi protagonista nesse sentido, nesse case. E o case como um todo deu um ROI de 16x. Então, esse foi um exemplo de uma iniciativa que eu vi na prática essas plataformas trazendo um retorno financeiro para o cliente. Lógico que combinado a toda uma série de outros fatores, né? Como a qualidade dos speakers, o que foi desenvolvido ali no website da Semana da Radiologia. Chegamos às 9, vamos responder mais uma ou duas perguntas, tá? E convido vocês a acompanharem o F2F Web Talks. O próximo episódio é com o Google, com o Túlio, com a Ieda, vai ser super legal também. Vamos lá. Sobre o boicote, essa aí eu acho que é um pouco sensível para responder pela Laís. Eu vou dar minha opinião pessoal, tá? Aí é Fred falando. Eu acho que o mundo está evoluindo em relação a valores e a cobranças que a gente faz em relação às empresas. E eu acho que o Facebook vai se adaptar às objeções
que os anunciantes estão fazendo. Isso vai acontecer. E o anunciante vai, mais hora menos hora, estar onde a audiência está. Então, a minha visão é que, assim, tende a normalizar essa questão de algumas marcas terem feito o boicote, uma vez que eu acho que o Mark Zuckerberg vai atender vai atender as objeções aí de distribuição da mídia, evitando esses conflitos que aconteceram. Sim. Acho que é exatamente isso, assim, vocês são os nossos clientes, então quando os clientes dizem que tem algo que não está funcionando, a gente escuta, né? A gente precisa escutar, a gente precisa entender o que precisa melhorar, a gente precisa se responsabilizar também pelo poder e o impacto que o negócio pode ter na vida das pessoas. Então, desde que surgiu, eu vi a empresa super preocupada em escutar, em entender e em fazer as coisas da melhor maneira também, porque a gente precisa. Então, a medida principal que a gente tem no momento são as tags. Então, os posts racistas, ofensivos, de fake news vão ter uma tag, mas um ponto que eu acho muito válido também é, por exemplo, se alguém faz um post racista e ele é deletado, ninguém sabe que aquela realidade existe, que aquela pessoa acha isso. Então, a gente também não pode maquiar a realidade e fingir que a gente vive num mundo em que tudo é positivo, mas a gente precisa entender como a gente passa isso e como que isso tem um efeito na vida das pessoas. Então, a gente está super disposto a escutar e realmente mobilizando grande parte da empresa para atender a essas demandas. Próxima pergunta, do Luiz. Qual será o impacto da LGPD no que diz respeito a todas as possibilidades de segmentações apresentadas pela Laís? Olha, por exemplo, a base de clientes de vocês, isso é de vocês. A gente sempre vai poder usar essas bases. As informações de públicos do Facebook, elas já são agregadas, né? Então, por exemplo, você faz um público de médicos, você não sabe quem são esses médicos. Então, essas informações agregadas, elas sempre vão existir. O que acontece é a gente cada vez trazer mais transparência para o usuário do que ele está vendo, por que ele está vendo. Então, é muito mais nesse sentido. E também restrições, por exemplo, de cookies. Então, essa parte de cookies, cada vez acho que a gente vai ter mais transparência em relação a isso. E a gente tem desenvolvido também outras maneiras de fazer isso. Então, você também pode, do mesmo jeito que você pode usar uma base de clientes, pegar uma base de pessoas que estão acessando o seu site e passar isso para o Facebook de alguma maneira, daquelas pessoas que realmente se inscreveram e deram um sinal de que está tudo bem em compartilhar esses dados. Então, acho que a gente vai cada vez mais usar a tecnologia para agregar dados e continuar sendo muito transparente com todo mundo. Luiz, eu te dou algumas dicas práticas. A primeira, você ter a aprovação dos seus clientes ou das pessoas que você captura e-mail. Então, isso se chama opt-in. No opt-in vai ter um termo legal. Escreve lá o que você vai fazer com o dado dessa pessoa que você está capturando o dado. Se você, no seu CRM, tem lá que o comercial alimentou, mas você ainda não perguntou para esse cliente se você pode usar os dados dele para comunicar digitalmente com ele, então você não tem ainda o opt-in desse cliente que está no seu CRM. Isso. Tenha. Vá atrás de ter para sua base poder ficar LGPD friendly. As marcas se respaldarem é super importante. Cookies no seu site, tenha uma política de cookies. Já entrou em sites que você tem política de cookies e que lá fala o que você vai fazer com quem você coocar. Te dou essas duas dicas aí que eu acho que ajuda na prática. Martim, sobre Facebook e LinkedIn, acho que a gente respondeu ambos, escolha ambos. Um é mais barato, o outro é mais caro. Um tem mais gente, leva mais tráfego, dá um CPL melhor. O outro vai te dar um CPL um pouco mais alto, vai ter uma impressão com um custo um pouco mais caro, com uma segmentação um pouco mais assertiva. Ambos.
Ambos são importantes. E, inclusive, pense que nos formatos de cada um deles por etapa do funil. Estouramos 5 minutinhos. Peço desculpa. Agradeço a todos que disponibilizaram aí um pedaço da manhã para esse bate-papo aqui com a gente. A gente segue nessa missão. Vamos promover aqui, a cada 15 dias, conversas com pessoas protagonistas de digital no mercado. O objetivo é conhecimento, e eu acredito muito que essas discussões, elas estão sendo frutos aí até da pandemia, mais conhecimento gerado online, e nós estamos, F2F, aqui nessa missão. Muito obrigado a todos, um ótimo dia. Gente.